Meu boa tarde a todas as irmãs, aos meus queridos irmãos aí da cidade de Morena, em Pernambuco, nesta casa maravilhosa que mais uma vez, através da minha querida irmã Aldenora, me convidou para estar junto com os irmãos nessa live, onde nós temos esta grande oportunidade, que os benfeitores nos dão, junto com o nosso Mestre amado Jesus e com o nosso Criador, de nos conectarmos mais uma vez sobre o seu Evangelho e buscarmos, de alguma forma, nos prepararmos para daqui a pouco darmos um início maravilhoso deste conhecimento profundo que o Mestre Jesus nos deixou aqui na Terra, para que realmente nós pudéssemos ter uma compreensão melhor, não só sobre a nossa trajetória terrena, mas todo o convívio, o relacionamento que nós já deveríamos de estar praticando uns com os outros perante este amor divino que Jesus nos deu exemplo aqui na Terra e que, mais uma vez, nós somos convidados a fazermos uma reflexão, trabalharmos o nosso interior para a nossa reforma íntima e passarmos por todos os obstáculos, pelas provas, pelas expiações, com mais sabedoria, sabedoria da divindade, sabedoria que somos um espírito imortal, uma longa jornada para recuperarmos o tempo que nós já perdemos em relação ao Evangelho de Jesus. E que esta tarde estejamos todos nós assim envolvidos por esses benfeitores para nos auxiliar, para nos guiar mais uma vez de estarmos com Jesus nesta tarde. Imaginando que Ele está ao nosso lado, junto de nós, de alguma forma transmitindo todo o seu amor, o seu conhecimento da vida e desta preparação terrena, desta grande morada que Ele nos concedeu através do nosso Criador, para que pudéssemos realmente seguirmos em frente. E o tema da tarde de hoje é do Sermão da Montanha. Dentro da nossa atualidade, mais uma vez, aonde, através do estudo da doutrina espírita, que nos permite, que nos concedeu nós analisarmos mais profundamente esse conhecimento divino que está no Novo Testamento, da Bíblia, e que a doutrina espírita, amparada pelos benfeitores, trazida por Kardec, e para nós, dentro da nossa atualidade, com Chico Xavier e tantos missionários, homens e mulheres que estão espalhados pelo mundo, tentando de alguma forma tocar os corações de todos os povos. E hoje, quando nós buscamos a falar do Sermão da Montanha, nós temos que lembrar naquela época as grandes dificuldades que a humanidade enfrentava. A discórdia, a desunião, só os interesses, as manipulações de pessoas que tinham o poder em suas mãos. E os homens, naquela época, tratavam os outros com uma disparidade tão intensa, tão grande, que já tinha se criado um distanciamento do sentimento maior que este amor uns pelos outros. Porque o Mestre Jesus, quando aqui esteve, nos deu grandes exemplos de como nos comportarmos, como expressarmos este sentimento pelo seu exemplo aqui na Terra, que é Jesus. Ele disse assim: se me amardes, guardai os meus mandamentos. E eu pedirei ao meu Pai que envie o Cristo Consolador, para consolar as nossas almas enfermas, doentes, perdidas,
dentro deste processo da nossa caminhada evolutiva. Porque naquela época, neste sermão da montanha, Jesus cada vez mais sentia a grande dificuldade que todos nós ainda nos encontrávamos perante a viver esta integridade, esta responsabilidade que todos nós já deveríamos de ter perante as leis de Deus e ao Evangelho de Jesus. E é por isso que ele nos traz o Sermão da Montanha. Não só para o povo daquela época, mas para nós hoje que já temos as capacidades de realmente entendermos melhor todo este processo, nós começamos a ter uma visão melhor das coisas. E é para toda a humanidade. Esta obra divina do Sermão da Montanha é para todos os povos, para aqueles que realmente querem relembrar dentro de si aquele conhecimento profundo do Espírito ligado ao Pai que nós carregamos e que às vezes se encontra muito adormecido ainda dentro de nós, porque nós somos ainda crianças perante a este conhecimento tão profundo que é o Evangelho de Jesus e as suas colocações já naquela época e que servem para todos nós hoje também, para a nossa atualidade, nós vivermos com Jesus 24 horas do nosso dia, para que realmente esta luz divina, este amor incondicional, ele possa tocar os nossos corações e despertar através desta nova visão da vida este sentimento maior que é Jesus, que nos deu aqui na Terra. Porque ele era tão bom que ele se dedicou em todos os momentos, nos seus passos perante a humanidade, de levar a consolação, de trazer a esperança, de nos fortalecer perante a Deus, nosso Pai Criador, que somos seus filhos ainda, mas temos que nos esforçar muito para mudarmos todo este processo que até então nós carregamos dentro de nós, de várias reencarnações, e que nós ainda nessas reencarnações nós não conseguimos trabalhar a grande riqueza que está dentro de nós, que Jesus traz no Sermão da Montanha e que nós hoje, através da doutrina espírita, nós começamos a linkar as bem-aventuranças com o caminho do espírito imortal, que é o caminho das virtudes. É este caminho que vai nos dar todas as condições para nós nos transformarmos em seres melhores, nos libertando assim daquela carga, daquele homem velho, que muitas coisas equivocadas perante às vezes a palavra de Deus, nós cometemos grandes equívocos. E Jesus, por nos amar e amar ao Pai, nos convida para esta tarde nós escalarmos esta montanha com Ele, aprendendo esta grandeza que Ele nos propõe, que Ele nos convida a vivermos integralmente esta nova jornada. Uma jornada repleta de muita esperança, uma jornada repleta de muita luz no nosso caminho e que nós vamos sair das trevas, da escuridão que às vezes nos consome, que nos domina, que nos leva a termos atitudes equivocadas perante a nossa jornada e a caminhada dos nossos semelhantes. E é muito interessante quando a gente percebe esta nova visão, que a gente começa a fazer uma reflexão melhor de como nós poderemos nos apresentar perante a vida e a Jesus.
e é com os nossos irmãos de caminhada que nós vamos ter as grandes oportunidades de realmente colocarmos em prática uma bela, uma linda caminhada cheia de história de amor. Humberto de Campos, no livro psicografado por Chico Xavier, na Boa Nova, tem umas colocações que estão relacionadas ao Sermão da Montanha, que nos diz o seguinte: do alto do monte soprava um vento leve e delicioso. Vagas essências do perfume, as brisas da Galileia se haviam impregnado, cheio de virtudes, poderosas e indestrutíveis. Daquelas palavras e obedecendo a uma determinação superior do alto, que ia se espalhar-se entre todos os aflitos da terra. E esses aflitos, nas bem-aventuranças, somos todos nós, ainda que não conseguíamos viver as leis de Deus na integridade maior. Seguir os passos de Jesus, dando o nosso testemunho perante a muitos momentos que nós não conseguimos ter a força devida, necessária, para nos posicionarmos com Jesus. E no Sermão da Montanha, cada bem-aventurança está ligado a degraus do caminho das virtudes que nós hoje vamos tentar, de alguma forma, entender melhor para que hoje mesmo as vibrações celestiais desses irmãos maravilhosos, homens e mulheres na pátria espiritual, que possam derramar essas bênçãos sagradas e que tomem conta de nós entrando pelos nossos chakras, nos renovando estas energias tão belas e positivas que poderão fazer esta luz se fortalecer e nós seguirmos em frente, perseverantes, com este amor que nós poderemos passar por todas as barreiras. Ó Divino Mestre Jesus nos ensinou: vós sois deuses, poderão fazer muito mais do que eu faço. E este desejo constante de Jesus perante a nós, seus irmãos de caminhada, num processo e num estágio de crescimento moral e espiritual, é que ele acredita que nós somos capazes, sim, de criarmos uma nova história, não só para nós, mas para todos aqueles que irão cruzar o nosso caminho. Bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. É a primeira bem-aventurança que está no Novo Testamento. E ela está linkada às virtudes, que é o primeiro degrau da escala desta montanha, internamente dentro de nós, que é a humildade. De nós nos reconhecermos como crianças ainda perante ao nosso Pai Criador, ao Evangelho de Jesus, que quando nós começamos a entender esta humildade, para nós é o primeiro passo deste degrau da montanha que Jesus sentia na alma perdida de todos aqueles povos e que hoje dá continuidade porque nós não evoluímos ainda moralmente e espiritualmente perante a este conhecimento profundo que vai nos dar as condições de seguirmos com determinação. E é o começo de tudo, onde nós deveremos de ter o esforço adequado, não desistirmos jamais perante os obstáculos da vida, para que esta subida ela seja mais confortada para todos nós.
E este avanço que às vezes nós achamos as dificuldades, Jesus está ao nosso lado. O nosso anjo guardião nos intuindo, tentando nos orientar para que nós possamos seguir o caminho correto da nossa vida. E este esforço ele é contínuo e que nesta caminhada nós temos que aprender a nos conhecermos a nós mesmos. Sócrates já falava, conheça-te a ti mesmo. É como nós pudéssemos nos olhar num espelho e percebermos as coisas boas, mas também as dificuldades, as barreiras que nós é que nos desenvolvemos. Nós é que alimentamos, porque o pensamento, a doutrina nos esclarece que é a porta de entrada e a porta de saída. E o segundo das bem-aventuranças é bem-aventurados os aflitos, porque eles serão consolados. Ou seja, é o caminho do segundo degrau das virtudes, que o primeiro é a humildade e o segundo é a resignação. Nós nos resignarmos, nós compreendermos que estamos ainda neste processo de purificação, como crianças perante ao Evangelho do Senhor, mas Ele está presente na nossa vida constantemente, nos orientando esta luz, esta chama divina da vida, para tirarmos as vendas dos nossos olhos. É termos mais paciência com os nossos sofrimentos, com as nossas angústias, com as nossas dores. Pois ela nos dá todas as condições de construirmos um pensamento melhor, para trabalharmos a essência da vida, que é a felicidade, esta riqueza maior. Porque nós não poderemos mudar tudo aquilo que nós nos comprometemos perante a nossa caminhada, porque toda ação tem uma reação. E quando nós termos esta nova visão de conviver desta forma, nós poderemos a nos libertar do nosso passado, que é esta mochila que ainda às vezes está pesada, mas o fardo se tornará bem mais leve. E ele continua, bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Já passamos por 2 degraus, a humildade e a resignação das virtudes. E o terceiro é a mansuetude. Por quê? Porque são as conexões do princípio da essência do Espírito, nessas 3 virtudes, nessas 3 bem-aventuranças, que vão nos conduzir ao ápice deste caminho da superação, de realmente começarmos a preparar as nossas asas para grandes voos, e assim trabalharmos a mansuetude. É a virtude que nos permite realmente de termos mais calma, mais compreensão, termos como administrar a nossa própria vida, para que os nossos dias sejam bem melhores. E trabalharmos assim de uma forma tão intensa que vai nos dar a calma interior, para que todo aquele pensamento que entra dentro de nós, a gente possa fazer o filtro necessário. De não enxergarmos só os pesadelos, as tempestades, mas enxergarmos no horizonte o arco-íris, o sol renascendo, para a nossa vida, que será maravilhosa, quando nós estarmos mais tranquilos, porque ultimamente todos nós andamos muito agitados, conturbados, perturbados, pelo um processo que nós já ouvíamos e que hoje nós estamos passando na atualidade de hoje. Este novo ciclo, este novo caminho que até então era desconhecido,
onde estamos mais reclusos, dentro dos nossos lares, com certa vigilância do que está acontecendo no mundo aí fora, mas nós somos os responsáveis. E Jesus continua no Sermão da Montanha, nos conduzindo nessa escala evolutiva das virtudes, quando ele nos traz: bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão saciados. Ou seja, é o quarto degrau. E qual é a virtude? A fé. A fé de estarmos tranquilos, que Deus está presente, Ele é o nosso Pai, Ele nos criou, Ele nos deu o livre-arbítrio, mas colocou dentro de nós essa riqueza das virtudes, para a nossa purificação da alma, para realmente tirarmos as máscaras que em muitos momentos nós usamos uns com os outros, dos interesses da vida, das propostas equivocadas, e que nós às vezes ficamos em silêncio, observando todo o processo que irá se apresentar, e às vezes não estamos conectados com a nossa fé para filtrarmos tudo aquilo que entra. Orai e vigiai. Sermos mais atentos dos obstáculos, das influências, dos espíritos que estão fazendo de tudo para nós errarmos mais uma vez aqui na Terra. E isto para nós que estamos despertando para este novo caminho, não poderemos já errar tanto como nós errávamos antigamente. É a experiência da nossa espiritualidade, esta força, esta energia que nos faz continuar ligado a Deus, e com este trabalho incansável, junto com a espiritualidade maior, essas luzes celestes vão criar um emantra, nos protegendo de tudo aquilo que nós teremos que enfrentar. Porque eu creio na palavra de Jesus. Eu sou um filho de Deus, e o Pai não quer e nunca quis o nosso mal. Nós é que às vezes nos desviamos desse caminho, aí sofremos com as situações que aí nós questionamos Deus. Mas aquele que tem a fé inabalável é o único caminho, a única forma capaz de nós enfrentarmos toda esta situação com a razão, unindo o sentir com o pensar, tomando conta dentro de nós e nos conduzindo para seguirmos em frente e não desistirmos jamais de tudo aquilo que nós nos comprometemos, e que só assim nós poderemos a nós darmos o primeiro passo desta fé e seguirmos sabendo que vamos passar. E Jesus continua falando para nós das bem-aventuranças. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles receberão a misericórdia. É o quinto degrau da montanha, que é a virtude que todos nós conhecemos, que é o perdão. Perdão das ofensas. Aprender a perdoar. A estar conectado com Jesus, que foi o exemplo do amor aqui na Terra, que passou por todas as situações mais constrangedoras do que nós. E nós às vezes não lembramos de Jesus, mas questionamos Deus. O porquê que eu estou sofrendo, porque toda ação é uma energia e isso volta para nós. E às vezes aquilo que nós achamos que somos injustiçados pelos nossos irmãos, nós fomos os grandes julgadores desses irmãos em outras reencarnações. E teremos que enfrentar tudo aquilo que nós fizemos. Mas Jesus, sabendo das dificuldades,
ele propõe esta virtude do perdão, porque este é amor verdadeiro. Porque quem ama não precisa perdoar. Aquilo nem entra dentro de si através do pensamento, porque aquilo não vai lhe agredir. Mas nós quase sempre somos agredidos. Aí falamos assim, pelo conhecimento que já carregamos. Eu perdoo, mas Deus traz a justiça. Né? Entrega para Deus. Eu perdoo, mas Deus será justo com esta pessoa. E às vezes nós ouvimos dizer, o fulano, tu soube, desencarnou. Aí tu pensa, graças a Deus, menos um para me incomodar. Gente, que vergonha às vezes, né? Quantas vezes nós às vezes tomamos atitudes equivocadas em relação aos nossos irmãos, que fazem parte desse processo da vida para a nossa transformação. E é isso que nós temos que compreender melhor. Como nós poderemos nos posicionar com este amor intenso, ligado a todo este processo do Evangelho de Jesus, que está ao nosso alcance, porque realmente este sentimento desta virtude, perdoar, Jesus já sabia. Tanto é que ele traz no Sermão da Montanha os misericordiosos, mas nos apresenta para que ficasse no meio de todos os povos e de todas as religiões a oração dominical. Por quê? Porque ali está bem esclarecedor. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino e seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos têm ofendido. Nós perdoamos? E não nos deixeis cair em tentações, porque a tentação de falar mal dos outros, de deixar as coisas ruins nos dominar. Livrai-nos de todos os maus. Mas para isso nós temos que estar com a nossa alma limpa, com coisas boas, para que quando nós orarmos, não estarmos com aquele lixo mental ainda na nossa bagagem que às vezes nos pesa tanto e nos cobra tanto também. E Jesus continua na sexta bem-aventuranças que diz: bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Bem-aventurados que têm puro, mas limpos de coração é quando realmente você consegue eliminar de dentro de si tudo aquele lixo que nós ainda alimentamos, de não termos a esperança, de não termos fé, de não termos a crença adequada, de achar que está tudo errado, que tudo está contra mim, nada eu consigo. E sempre clama a Deus a sua justiça e a sua misericórdia através de Jesus. Mas nós não podemos estar trabalhando a nossa energia com coisas negativas. E é o que nos derruba, que nos coloca para baixo. Porque a gente não tem aquela força ainda limpa do pensamento de barrar tudo aquilo que não me faz bem. Tem uma música, né, que diz: tristeza, por favor, vai embora, minha alma que chora está dentro de mim. Bota para fora essa tristeza, essa angústia, essa mágoa, este rancor, e deixa o teu pensamento fluir com coisas boas. Observando a natureza, o canto dos pássaros, o perfume das flores, a energia das plantas, das árvores, dos ventos, das noites, da lua, do sol.
esta essência divina que toma conta de nós quando nós estamos nesta conexão com Deus, com Jesus e com os benfeitores espirituais. E isto é tão gratificante que a gente sente. A gente não escuta mais os outros falar, a gente sente dentro da gente tudo num processo, num conjunto de integração, de agradecimento e de união. É por isso que realmente a virtude que leva nesse degrau, que é o sexto, é a espontaneidade. Nos tornarmos aquele exemplo que Jesus coloca das crianças, porque elas são espontâneas, elas não têm a maldade, elas não pensam mal de ninguém. E nós somos assim, só que através do tempo nós somos sobrecarregados com informações de coisas negativas. Um pai, que é o nosso Criador, vingativo, né? Coisas que nós não devemos de fazer. Tome cuidado com fulano. A preocupação e a prevenção, né, de criarmos essas barreiras, né, que nós não podemos ser nós mesmos. E às vezes nós usamos aquelas máscaras para nos proteger, mas não é a nossa essência. E às vezes nós entramos num estágio de tristeza, de depressão, porque eu não consigo ser eu mesmo. Eu vivo o que convém para os outros, mas eu não sou o que eu gostaria de ser. Mas lembramos todos nós que o amor do Pai está em todos. E Ele nos deu o livre-arbítrio de sermos realmente aquilo que nós sentimos, a vontade de estarmos nesta ligação. Seja homem, mulher, uma criança, um idoso, mas que ele possa expressar aquilo que ele gosta de melhor da sua vida. E nós às vezes bloqueamos os nossos jovens, as nossas crianças, e depois se cria uma pessoa adulta, rancorosa, cheia de mágoas, num estágio de idade já avançada, que é só a angústia, a tristeza, a revolta, o ódio daquela pessoa rancorosa, que está sempre com o semblante fechado, mal-humorado, não acredita em Deus, não acredita em nada, não enxerga nada na sua frente, ele que é o dono da verdade e da razão, e questiona tudo que está em sua volta, porque não usa o amor. Não usa essa expressão que ele traz de criança e que foi barrada em muitos momentos. Mas a doutrina espírita abre os nossos olhos para nós entendermos todos esses processos, de termos mais cuidado, mais zelo com esses irmãos, porque são nossos irmãos de caminhada. E o nosso dever é transmitir o amor desta expressão verdadeira, emanando para eles coisas boas e positivas. E também Jesus, dando continuidade, ele nos traz também, na sétima bem-aventuranças, bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Pacificadores, filhos de Deus. E uma das virtudes do pacificador é o altruísmo. É aquela pessoa que pensa sempre nos outros em primeiro lugar. Servir com amor sincero, para trabalhar e realizar assim um bem comum para todas as pessoas e não só pensando em si mesmo. Ele primeiro idealiza para um mundo melhor, um mundo cheio de amor, de fraternidade,
de caridade, de união, porque ele é um altruísta. Ele traz a essência desta virtude dentro de si e que com o seu exemplo ele consegue tocar os corações de homens e mulheres que às vezes não conseguem expressar aquilo que está dentro de si adormecido. Isto é tão maravilhoso e gratificante que nos dá assim as condições de nós entendermos quando Jesus, questionado qual seria o maior mandamento, ele disse: amarás o Senhor teu Deus de toda a tua alma e de todo o teu coração. Este é o primeiro mandamento, mas tem o segundo, semelhante a este: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Farás por este amor tudo aquilo que você gostaria também de receber. E nós gostamos de receber. Mas para nós recebermos esta expressão dos irmãos, este amor, nós temos que transmitir esse amor. Quando estamos dentro do nosso lar, deixar as coisas que às vezes nos perturbam no portão lá na entrada. E quando entrarmos, filtrarmos só coisas boas. Estou com a minha família, estou com a minha esposa, com meu esposo, com meus filhos, com os meus parentes. Olá, tudo bem? Como é bom estar de volta com vocês. Mas nós não somos assim. Às vezes chegamos sobrecarregados, mal-humorados dentro do nosso lar, que é uma realeza, uma fortaleza divina. E nós não conseguimos enxergar, porque nós nos comprometemos na pátria espiritual de criarmos este lar e vencermos juntos tudo o que teremos que passar para o bem comum de todos. É este amor uns pelos outros. E assim poderemos realmente construirmos esta essência máxima que é o amor de Jesus, que Kardec nos traz a bandeira da doutrina espírita, que é que fora da caridade não há salvação. Não existe só instrução dentro da doutrina espírita. Não adianta nós ficarmos constantemente em estudo contínuo, fazendo palestras, seminários, se nós não colocarmos em prática a caridade pelos nossos irmãos das bem-aventuranças. São todos aqueles como nós, num estágio de purificação, que carregamos ainda na nossa bagagem grandes equívocos, que nós temos que estender a mão, de darmos as mãos uns com os outros, e que esta força não se dissolva jamais, levando o alimento para os mais necessitados, a palavra de Deus aos necessitados, sendo mais fraterno, mais humano e sentindo aquilo que aquele irmão está vivendo. Porque Jesus fazia isso. Chico Xavier foi o grande exemplo depois de Jesus aqui na Terra, como Madre Teresa de Calcutá, Irmã Dulce e tantos aí que realmente vivem a vida pelos irmãos. Claro que nós não estamos nesse estágio, mas nós poderemos ser aqueles servos fiéis, auxiliares, dentro do nosso lar, sendo mais amoroso, dentro das casas espíritas, sendo mais fraternos, mais irmãos, e deixando para trás as diferenças, porque todos nós temos. E cada um pensa de uma forma, mas o contexto de todas as formas é o amor de Jesus. É o seu evangelho, é a sua casa, não é nossa casa a doutrina espírita. As casas espíritas é a casa de Jesus. Nós somos aqueles trabalhadores como Pedro e tantos que já foram. Mas para isso nós temos que usar o amor, de varrer a casa, de ser um bom atendente fraterno, um bom atendente lá fora, um bom passista, um bom palestrante, um bom bibliotecário, né? Um bom dirigente de estudo público, mediúnico, de estudo das obras básicas,
mas com amor, de saber que como é bom estar com os irmãos, mas não pensar assim, hoje eu tenho que ir lá para o estudo. Nem vai desse jeito, porque tu já pensou coisas que não deveria. Que bom que hoje está chegando o dia do estudo. Então isso que é maravilhoso para a gente, que é o altruísmo, esta força que nos faz continuar este amor de Jesus que está dentro de nós, que é uma das virtudes também. E Jesus, na 8ª bem-aventurança, ele diz assim: bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Olha só que lindo. O 8º degrau das virtudes, ser caridoso, caridade, né? Quando Kardec nos traz essa bandeira da caridade, porque a caridade é um amor em ação. É de nós entendermos que os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus, é aquele irmão que já compreende esta caminhada com todo este conhecimento de Jesus, mas ele não deixa de ser caridoso, porque ele sabe que tudo, como Chico diz, tudo passa, irá passar. Mas para isso eu tenho que estar com uma mente serena, tranquila, né? Me doando nesta forma, né? Nos tornando mais maduro espiritualmente. Trabalhando esta ação, não só para contentar os irmãos, mas para que me traga a paz de espírito neste trabalho do desenvolvimento desta ação em conjunto, que com certeza poderá mudar todas as situações da minha vida, porque eu vou me doar, e quando eu me dou, por mais difícil que esteja a minha vida, eu recebo em dobro esta força, e quando eu vi já passou. Mas nós às vezes estamos, né, cansados para ir para a doutrina espírita. Hoje não vou não para o estudo. Você vai lá, irmão, ora por mim. Pensa em mim. Tá chovendo, tá muito frio, não vou não aqui no sul. Mas aí que nós temos que ir. Lembrar dos apóstolos, dos discípulos que enfrentavam grandes caminhadas. Às vezes passando dificuldades, fome, frio, sede, mas eram determinados pelo amor da caridade, de chegar naquele ponto que eles eram conduzidos e lá chegavam com muito amor. Falar em nome de Jesus, na palavra de Deus, da salvação, que somos todos filhos do mesmo Pai, somos cristãos, e assim deveremos de nos comportarmos, trabalhando cada vez mais toda esta recompensa que vem do Pai, de Jesus, que é a vida, é a reencarnação, é a oportunidade agora, aquilo que já foi e passou, mas hoje é o melhor de todos nós, como espíritos encarnados. E esta é a proposta do Sermão da Montanha. Dentro da atualidade de hoje, nós nos esforçarmos para cada degrau de vencermos a humildade, trabalharmos essa essência dentro de nós, nos renovando, estarmos ligados a Jesus, a resignação, a mansuetude, a fé, o perdão, a espontaneidade, o altruísmo e a caridade, para que nós sejamos, como Jesus, aquele amor universal, derramando essas bênçãos, espalhando através dos nossos passos, das nossas ações, do nosso caminho, bênçãos de luz, bênçãos de esperança, bênçãos para um mundo melhor.
um mundo repleto de amor, onde nós poderemos sentir Jesus junto de nós. A presença de Deus em nossas vidas, com os nossos irmãos, com todas as pessoas, expressando todo este caminho das montanhas, com essas bênçãos divinas e celestes do amor de Jesus, que quando nos expressou as bem-aventuranças, ele sentia que dentro de nós, lá se encontrava a essência do Pai. Quando nos criou, nos mostrando este caminho da vida, o sopro da vida, para que este mundo seja repleto de união, de paz entre todos os povos, de todas as crenças, independente das línguas, das raças, das cores, mas que possamos ter o olhar sereno de Jesus uns pelos outros, como verdadeiros irmãos que todos nós somos. Que o Mestre Jesus, este amor incondicional, possa tocar nesta tarde o nosso coração. E que esta montanha, vamos caminharmos todos nós juntos, degrau por degrau, não deixando ninguém para trás, sempre estendendo a mão. Venha comigo, meu irmão. Assim como Jesus faz em todas as vezes quando nós estamos doentes, desesperados, atormentados, e Ele carrega em seus braços, nos traz para o seu coração e nos diz assim: eu estarei com vós até os finais dos tempos. E que este amor divino das bênçãos do meu Pai esteja entre todos vós, hoje, agora e sempre, e que assim seja, Senhor. Eu agradeço do fundo do meu coração esta tarde iluminada com os meus irmãos aí da cidade de Moreno, de todos aqueles que estão compartilhando esta live, que sejam tocados como eu estou sendo tocado por Jesus nesta tarde mais uma vez, para que possamos nós seguirmos em frente com esta força divina que irá mudar a história aqui na Terra. Meu muito obrigado pela paciência que os irmãos tiveram comigo nesta tarde, que possamos seguirmos juntos com Jesus. E um beijo no coração de todos vocês. Até a próxima, se Deus quiser. Aldenora, aos trabalhadores da casa, aos participantes, que a semana que vai se iniciar, sejamos nós os construtores deste novo edifício, desta nova montanha que está dentro de nós. Até a próxima e vamos nos falando, né? Beijo para a família toda aí, Aldenora, e a todos os irmãos. E um bom final de domingo, tá bom? Que assim seja.